Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que o Espírito Santo de Deus atue em nosso íntimo, juntamente com o nosso espírito, fazendo com que possamos entender o recado de Deus para as nossas vidas. Eu tiro da palavra de Deus do livro do Apocalipse, capítulo 14, os primeiros 7 versículos desse capítulo, que diz assim: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som do céu, como o de muitas águas, e um forte trovão. Era como de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Eles são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, que são imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu, tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, de 1 a 7. Algumas coisinhas desse capítulo 14 do livro do Apocalipse que eu quero destacar aqui. No versículo 1, logo ele vai dizendo: Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. O monte Sião é sinônimo para Jerusalém, colocando em evidência o local onde foi construído o templo. 144.000 traziam na fonte escrito o nome de Deus no lugar do nome da besta, que ele fala em Apocalipse 13, versículo 17. E o objetivo desse contraste entre a marca da besta e o nome de Deus escrito na testa pode então diferenciar o que é um grupo e o que é outro grupo, quem é de quem. Inclusive, há quem pense que pode ser um sinal visível apenas no céu, em um novo céu, uma nova terra. Não fica claro isso não. Depois diz: ouvi um som no céu como de muitas águas, de um forte trovão, era como o de arpistas tocando suas harpas, cantavam um cântico novo diante do trono, etc, e etc. Um cântico novo. Provavelmente é aquele cântico cantado diante do trono, que diz em Apocalipse 5, 9 e 10, como uma canção que é sobre a redenção e a vitória de Cristo, ou a vitória daqueles que confiam em Cristo. Parece que apenas os que já estão no céu, comprados da terra, como 144.000 que representam ali, digamos assim, a igreja, não estão, então somente esses que têm permissão para cantá-lo, para entoá-lo, somente esses conseguiram aprender esse cântico novo. Então os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos ou virgens, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Virgens aqui simboliza a pureza espiritual, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 11, versículo 2. Os crentes redimidos não se comprometerão com o mal. Eles rejeitarão a falsa doutrina e se recusarão a adorar a besta. Em o Novo Testamento, as primícias são a primeira parte da safra, indicando uma colheita muito maior a ser feita posteriormente. Paulo também fala isso em 1 Coríntios 16, versículo 15. De vez em quando, o termo aqui enfatiza a natureza santificada de um sacrifício, a parte do sacrifício que é colocada diante do Senhor, que é dada como em primeiro lugar, a primeira parte desse ritual do sacrifício. Tiago 1,
versículo 18, vai também falar sobre isso. E certamente o comprometimento com Deus desses 144 mil enfatiza que eles são santos, separados para o Senhor. No entanto, a oferta do Evangelho continua. Capítulo 14, versículo 15. Também indica que muitos outros crerão no Senhor. Vai adiante essa proclamação do Evangelho. A salvação por meio de Jesus. O texto apocalíptico vai mais adiante falar de uma multidão que ninguém podia contar. Estava lá reunido. Não era somente 144 mil, que é um número representativo. Os 144 mil eram livres de pecado enquanto a sua vida transcorria aqui na terra. Não era assim. Eles eram pecadores como qualquer de nós. Mas lá já estavam fora dessa dimensão. Na visão de João, ele está vendo esses 144 mil já isentos, imaculados, puros, não mais sujeitos às coisas dessa terra. Não estava mais sujeitos a engano. Na sua boca não havia enganos, pois um dia tiveram um encontro com o Salvador, portanto eram salvos e irrepreensíveis em relação ao seu testemunho referente a Cristo. Em especial, não tinham participação na falsidade. Eles eram irrepreensíveis e sem engano, porque recusaram-se a usar a marca da besta. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo e língua e povo. E ele dizia em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O anjo que prega o evangelho de toda a nação, tribo, língua e povo, ajuda a cumprir a promessa divina de que o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Dizia Jesus em Mateus 24:14, que assim seria. Então, João está vendo mais uma vez que isso há de acontecer. Isso deve acontecer antes da volta de Cristo. No Apocalipse, a palavra evangelho, que literalmente significa boas novas, é usada apenas nesse contexto. Nesse mesmo processo, estando também já em andamento, o juízo de Deus, ele prossegue oferecendo a vida eterna ao mundo, que João 3,16 nos mostra. A mensagem do Evangelho, a essa altura, pede aos infiéis que temam a Deus e deem glórias a Ele para escaparem da condenação no juízo final. Ainda é tempo de voltar-se para Deus. Palavra esta àqueles que estão distantes do Senhor. Cristo deverá voltar em breve. Não voltou ainda. Portanto, olhe para o Cordeiro, que figuradamente está em pé no Monte Sião. Ele começa esse capítulo 14 dessa maneira. Volte seu olhar para o Cordeiro. Esse sim pode ser a sua salvação, se ainda não o é. Se você já é dele, então espere a sua volta, como todos nós esperamos. Que Deus nos abençoe.